Olá, graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu espero que estejam todos bem, na paz de Deus, na graça, debaixo da graça do Senhor. Amém? Nesse momento, vamos iniciar nosso culto. Eu quero estar compartilhando uma palavra com os irmãos que está lá em Eclesiastes capítulo 3. É uma palavra bem conhecida de todos nós, né? Mas eu quero mais uma vez estar trazendo uma reflexão a respeito dessa palavra, né? O título é Há Tempo para Tudo, né? Amados, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o tempo que você tem vivido? Em meio a tudo que tem acontecido ao redor do mundo, a nossa cidade, ao redor das pessoas, você consegue identificar o tempo que nós estamos vivendo? Vamos lá para a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar tudo e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Aqui, na verdade, Salomão está falando, né? Que há tempo para todas as coisas, né, amado? Há todo o propósito debaixo dos céus. Por que eu fiz a pergunta antes de ler esse texto? Você sabe o tempo que você está vivendo? Porque, na verdade, amado, a gente tem visto aí fora e a gente fala com pessoas, com irmãos, com cristãos, e não só do nosso meio ali, que a gente convive na congregação na Procasa, mas de outras denominações. A gente conhece bastante gente e a gente percebe às vezes que parece que as pessoas estão, vou falar o popular, né? Fora da casinha. Estão bem distantes e alheios das coisas que estão acontecendo, do tempo que elas estão passando, que nós todos estamos passando, né? Você, como um estudioso da palavra de Deus, de repente já percebeu que nós estamos vivendo os últimos tempos, tempos difíceis. Nós não, por mais que a gente tente prever o nosso futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Só Deus sabe o que vai acontecer. Todo esse tempo que nós estamos hoje passando, biblicamente falando, está apontando para o fim, né? Está apontando para a volta de Cristo, né? De que maneira você tem vivido? É uma pergunta, né? Às vezes aqui em casa a gente conversa, né? Como é que está a sua cabeça? Quais são os seus pensamentos, né? Quais são os seus planos para o futuro? Eu não vim aqui dizer que Jesus está voltando amanhã, mas tudo aponta. A palavra de Deus aponta para a volta de Cristo. Você está preparado? Você tem se preparado para isso ou você está cheio de sonhos, cheio de projetos? Não tem nenhum mal
você ter sonhos e ter projetos, né? Eu acredito que o problema, não tem nenhum problema você ter, na verdade, sonhos e projetos. O problema é você focar só nisso, né? E esquecer que Cristo está voltando. Jesus está às portas. E deixar de se preparar para a volta de Cristo. São tempos difíceis, amados, né? Que sim, que a gente siga tocando a nossa vida, né? Que sim, a gente siga. Eu não estou dizendo aqui que você tem que parar e agora só esperar Jesus voltar, nada. A sua vida realmente ela precisa seguir em frente, né? Você precisa sim tocar os seus projetos, seus planos, mas em primeiro lugar, amado, eu acredito que nós temos que estar preparados para quando Cristo voltar, para buscar a sua igreja, e nós podemos estar junto com Ele. Amém? Essa palavra que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, estejam preparados. O tempo está próximo, né? Só tenha cuidado, viva a sua vida, mas tenha cuidado de estar na presença de Deus. Viva, continue trabalhando, continue buscando, estudando, mas tenha cuidado de estar na presença de Deus. Tenha cuidado de estar esperando a volta de Cristo. Amém, amado? Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Nesse momento eu quero estar fazendo uma oração, né? Nós vamos estar iniciando o nosso culto. Amém? Pai, eu te louvo, Deus, por essa palavra, Senhor. Te louvo mais uma vez, Pai amado, por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui, pela maneira com que o Senhor tem cuidado de nós, Pai amado. Muito obrigado, Senhor amado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa os nossos erros, Pai. Continua, Senhor, operando em cada um de nós. Continua fazendo a Tua obra nas nossas vidas, Pai. Te esperamos, Pai. Te esperamos, Senhor amado. Eu creio que em breve, Senhor amado, estaremos contigo, Pai. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado por todos os Teus benefícios, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor mudou o meu viver. Ele é a alegria da minha vida. Ele é que me dá força em meio às minhas tribulações. Confie no Senhor e Ele está contigo em todo o tempo. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser.
Cristo mudou, Ele mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Ele é meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Jesus Cristo mudou, mudou meu viver. Jesus, meu viver. Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos orar por comprometimento da igreja com a palavra do Senhor e com a sua vontade. Agradecer a Deus pelo aniversário da igreja. Orar para que as famílias sejam unidas e alicerçadas no Senhor e que Deus nos dê o crescimento necessário para a igreja e pastores. Amém? Senhor, obrigada, meu Pai, por este dia. Senhor, obrigada porque estamos na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, Deus, por coisas que fizemos que não Te agradou, Senhor. Que o Senhor possa limpar o nosso coração, Deus, para que possamos entrar na Tua presença, Deus. E que o Senhor possa colocar, Senhor, em nosso coração, Senhor, a vontade, Senhor, de Te buscar, de Te adorar, Senhor, de ler a Tua palavra, Deus, de estar inteiramente em comunhão contigo, Deus. Que possamos ter sede e fome da Tua palavra, Deus, que a nossa vida, Deus, seja, Senhor, sustentada por Ti, mas para que isso aconteça, Deus, que a gente possa Te buscar a cada dia mais, Deus, que a cada coisa que nós formos fazer, possamos pedir a Tua direção, Deus, e saber se é isso que Tu tens para nós, meu Pai. Que o Senhor coloque esse desejo, Deus, constantemente em nossas vidas, Deus, nas vidas dos nossos filhos, Deus, que possamos ser, Deus, exemplos na vida deles, Deus, que eles possam ver, Senhor, o Senhor em nós, Senhor, e que eles tenham essa sede, essa fome também de Te buscar, Senhor, de ver a Tua face em nossas vidas, Deus, que possamos sentir, Deus, a presença do Teu Espírito Santo, Deus, em nossas vidas, meu Pai. Queremos também Te agradecer, Deus, porque o Senhor sempre está presente em nossas vidas, Deus, e muitas vezes, Senhor, a gente faz coisas que não é a Tua vontade, mas mesmo assim o Senhor é misericordioso, o Senhor ainda nos ajuda, nos exorta, mas mesmo assim, Senhor, está sempre pronto a nos ajudar, Senhor, a nos abençoar, Deus. Queremos também Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a igreja, Senhor, que está completando mais um ano de aniversário, Senhor, mais um ano que o Senhor está sustentando, Senhor, a Tua igreja, Deus, na palavra, Senhor, na oração, Deus, abençoando os irmãos, Senhor, Deus, que ali são membros da igreja, Deus, que a cada dia, meu Pai, que a cada mês que for passar, Deus, cada ano que vai ser comemorado, Deus, que a Tua presença possa estar sempre ali presente, meu Pai, que a Tua direção possa estar sempre ali conosco, meu Deus. Em Teu nome, Senhor, que eu Te agradeço e Te peço, Jesus. Amém. Queremos, Senhor, continuar orando por nossas famílias, Pai, que nossas famílias possam estar alicerçadas em Ti, Pai, que nós possamos estar felizes, Pai, unidos, Senhor, em um só Espírito, e podemos estar ensinando nossos filhos nos caminhos que devem andar. E Deus, que nós possamos estar sempre, Senhor, felizes, alegres contigo, Pai. Podemos estar sempre, Senhor, Te servindo de todo o coração, Te buscando de toda a alma, Senhor. Ó Pai, eu Te peço, tem misericórdia das famílias, Senhor. Que todas as artimanhas do inimigo caia por terra, Senhor. Que nós possamos estar, Senhor, vivendo felizes,
Senhor, praticando a Tua palavra, Senhor, ó Deus, e que nada venha nos impedir, Senhor, de Te buscar mais e mais, Senhor. Abençoa as famílias, Pai, guarda as famílias do mal, Senhor. Ó Pai, que nós possamos estar alicerçadas na Tua palavra, Pai, e que possamos estar sempre, sempre, Senhor, com nossos corações abertos, Senhor, para Ti, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas fraquezas, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia das famílias que estão sofrendo, as famílias que estão, Senhor, desunidas, Senhor. Ó Deus, vai, Senhor, de encontro com essas famílias, Pai, para que eles possam, Senhor, voltar a ser felizes, voltar a ser unidos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, também te peço, Senhor, pelo crescimento da igreja, Pai, que nós possamos estar assim, Senhor, com nossos corações abertos, nossos olhos abertos para ouvir a Teu chamado e obedecer, Senhor. Que possamos estar ali, Senhor, servindo e Te buscando e ajudando uns aos outros, Pai, unidos em um só Espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus, coloco também, Senhor, a vida dos pastores. Senhor, cuida de cada um deles, Pai, que eles não venham, Senhor, a negociar a Tua palavra, que eles venham pregar, Senhor, ensinar a Tua palavra genuína, Pai. Pai, que todo movimento que não seja de Ti caia por terra, Pai. Abençoa as famílias dos pastores, fortalece cada um deles, guarda eles do mal, Pai. Toda artimanha do inimigo, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Cuida eles da sua saúde, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai. Continua abençoando, guardando, livrando, protegendo, Pai. E que sejamos sempre unidos, Pai, em um só Espírito, Senhor, em um só amor. Pai, eu quero te pedir agora, perdoa nossas fraquezas, nossas negligências. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a ser melhores, Pai, a cada dia, Pai. Oh, Deus, eu que te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Espero que todos estejam bem. É com bastante alegria que a gente está aqui com os irmãos nesse culto de quinta para cultuar a Deus e agradecer a Deus junto com os irmãos. Agradeço mais uma vez a oportunidade que a igreja nos tem dado de algumas quinta-feiras estar aqui, não só assistindo, mas também colaborando nos vídeos. Irmãos, gostaria de conversar com os irmãos a respeito da palavra de Deus, sobre o tempo que nós damos para Deus e o descanso que nós temos durante as tempestades. Por quê? Esses dias atrás, a André me mandou uma frase, aquelas frasezinhas, né? Que eu não sei quem é. É Fabrício alguma coisa, o autor dessa frase, assim. Não conheço. E a frase falava assim: Jesus trabalhava o dia todo e orava de madrugada. E ele descansava? Sim, nas tempestades. Sensacional a frase. Não é um versículo, mas poderia ser. Achei muito top a frase. E é bíblica. Tipo, ela não é bíblica no sentido de ser um versículo, mas o que ela fala tem tudo a ver. E eu comecei a pensar nisso, poxa, é verdade. E fui ver sobre isso, né, e ler na Bíblia, pesquisar. E é verdade. E gostaria de estar compartilhando com os irmãos acerca disso. Mas primeiro eu gostaria de estar orando junto com os irmãos. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Tua misericórdia na nossa vida. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trazer uma mensagem aos nossos corações, à nossa mente. Pai, que em nome de Senhor Jesus, a gente possa estar com o coração, com terra fértil, para que a Tua mensagem semeada, venha crescer e multiplicar de 30, 60 e 100 por um, como diz a Tua palavra. Pedimos, Senhor, em nome de Senhor Jesus, transforma todo o coração de pedra em corações de carne, em nome do Senhor Jesus, e que tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua palavra e gravar e não pecar contra Ti, que caia por terra em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, sabedoria, entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu tenho pouco tempo, por causa do meu celular eu não tenho muito tempo. Mas, eu vou repetir a frase. Eu botei até no grupo da igreja esses dias. Jesus trabalhava o dia todo e orava de madrugada. E ele descansava.
Sim, nas tempestades. Primeiro, Jesus trabalhava? Sim, óbvio que ele trabalhava. A gente vê, vamos, claro, só falando da parte do ministério de Jesus, desses 3 anos e meio, 3 anos aí, que Jesus teve seu ministério, em Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3 comenta sobre o batismo. Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 4, o Espírito Santo leva ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ali já são 40 dias de jejum, e tem mais Satanás ali para incomodar, ou seja, o ministério de Jesus já começa punk. Aí ele realmente iniciou seu ministério saindo de Nazaré e indo para Galileia. Em Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 4 comenta sobre isso. Depois ele chama os seus primeiros discípulos em Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 5. E a partir daí começa um trabalho exaustivo de Jesus, bem cansativo. O próprio Jesus falou em Mateus 8, do 18 ao 20, que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Era bem cansativo. Ele ensinava, ele curava, fazia milagres, teve os sermões, ensinamentos um atrás do outro. Onde ele parava, ele estava ensinando, onde ele parava, ele estava curando. Era seguido de muita gente, de multidões. Não andava de Uber, não andava de carro próprio, nem de camelo, é de pezinho. Então, assim, para os irmãos terem uma ideia, eu estava pesquisando no Google se tinha algum tipo de estudo, alguma coisa que falava a quilometragem que Jesus andou, baseado nos textos bíblicos. E tem. Depois até eu quero mandar no grupo da igreja para os irmãos ali. E esse estudo ali mostra, ele tem um apanhado da vida de Jesus antes do ministério, com base em informações que a Bíblia dá. Claro que é aproximado, até porque não tem como garantir mesmo, né? Então é aproximado. E é muita caminhada, irmãos. É muita. Claro, baseado em, por exemplo, Jesus e sua família eram judeus. Então tinha festas, tinha cerimônias, tinha coisas que o judeu, por ser judeu, tinha que participar no mínimo uma vez por ano. Ou seja, tinha que viajar, e viajava de pé, né, na maioria das vezes. Ou tinha um camelinho, um cavalinho, mas estava viajando. E no ministério de Jesus não, era a pé mesmo. E ele andou muito. Para os irmãos terem ideia, segundo esse estudo, as caminhadas de Jesus só depois que começou o seu ministério já foram de aproximadamente 5.000 quilômetros. É muita coisa. Muita coisa. Só andando, 5.000 quilômetros andando, fora o tempo que ele parava dando estudo, o tempo que ele parava fazendo milagres. Nossa, irmão, Jesus, nesse tempo de ministério, suou, não ficou paradinho. Pensa, 5.000 quilômetros, ponta a ponta do Brasil tem aproximadamente 8.000 quebrados. Ele andou mais que a metade do Brasil de ponta a ponta, em 3 anos e meio, 3. Isso que a própria Bíblia fala, que se tudo que Jesus fez fosse escrito, talvez não tivesse livro no mundo que contesse tanta coisa. Ou seja, é só baseado no que está descrito na Bíblia, já dá 5.000 e pouco. Porque é igual você fazer uma biografia sua, você não vai falar quando você foi na padaria comprar um pão. Você não vai calcular 200 metros que você andou, né? Você vai falar os grandes feitos. Então, tipo assim, com certeza passa longe de 5.000 quilômetros. E é muita coisa, irmão. É muito cansativo. Ou seja, Jesus realmente trabalhou. Ele não ficou sentadinho num canto, não, e quem quisesse ali ganhar um estudo, ganhar um milagrezinho, fechou. Não. Aquela região ali de Israel ali, não só Israel, né, mas Síria, Líbano, aquela parte toda ali, ele anda muito, mas muito. Ou seja, ele realmente cansou. E ele orava de madrugada? Orava. Tem pelo menos 3 vezes citado isso. Marcos 1,35, Lucas 6,12, Mateus 14,23. Ele orando na madrugada. Em Marcos 6, 46 ao 48,
Lucas 4,42, Lucas 6,12, João 6,15, Lucas 5,16, não fala a hora, só fala que ele estava orando, ou que ele se retirou para orar. Ou seja, Jesus tinha uma vida agitada, cansativa, andava muito e tirava tempo para orar. Essa frase para mim vem como um soco na cara. Por quê? Porque a gente pensa, poxa, mas eu estou cansado, trabalho o dia inteiro, eu faço isso, aquilo outro. Aquelas desculpas normais que a gente dá pelo cansaço físico. E que a gente está cansado. Mas Jesus é o exemplo dos exemplos. A gente pode pegar Paulo, Pedro, Moisés, Davi como pessoas, referências, né? Que são homens da Bíblia, homens da fé, homens, né? Abraão, por exemplo, homem da fé. Mas pessoas como personagens importantes e tal, todos aprenderam com o Espírito Santo. No Antigo Testamento era com o Espírito Santo, era com Deus, propriamente dito. No Novo é com Jesus. Jesus é a maior referência que a gente pode ter de qualquer coisa que seja da vontade de Deus. E ele mesmo fala assim, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele fala em Mateus 8, do 18 ao 20. Aí eu penso, quantas vezes nós deixamos de orar ou de ler a palavra de Deus porque estamos cansados? Em Mateus, do 22, capítulo 22, do 37 ao 40, se você quiser colocar aí, Mateus 22, 37 ao 40, fala assim. Para variar, os mestres da lei ali questionando Jesus, e perguntam qual é o mais importante dos mandamentos, Jesus fala, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Declaro, a minha versão é na linguagem de hoje, né? Ame o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente. Será que a gente tem amado a Deus de todo o coração? Amar a Deus não é sentimento, a gente sabe. Então não é arrepio, não é chupa-bala house, não. Amar a Deus é atitude, amar a Deus é obedecer a Deus. Ou seja, Jesus está falando assim, ame o Senhor seu Deus com todo o coração. Obedeça o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Se a gente abrir lá em 1 João 5, se quiser abrir lá em 1 João 5, 3, fala assim, eu acho muito top esse versículo, porque para mim é o melhor exemplo de que amar a Deus é obedecer. Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Ou seja, amar a Deus é obedecer. Jesus, em vários momentos, ele diz que ele veio para fazer a vontade do Pai. Ou seja, ele veio para obedecer. Ele amava a Deus, não porque era filho, ele amava a Deus porque ele obedecia. E é isso que ele quer que a gente faça. A gente está cansado, está sobrecarregado, tem a correria do dia a dia. Tem, mas se a gente obedece a Deus, a gente o busca. A gente ora, a gente quer falar com ele. Ele é Deus, afinal de contas, ele é o nosso Deus. Né? O nosso Pai, é o Abba, não é? Se a gente diz que ele é o Abba, fora que eu não lembro qual é o Salmo, se é 127, 28, 29, mas é por aí. Que parafraseando o Salmo, fala assim que não adianta a gente acordar cedo e dormir tarde para ter o sustento ali, o ganha-pão e tal. Se quando a gente está dormindo é que Deus nos abençoa. Ou seja, ele está cuidando de tudo o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente está cansado porque a gente está correndo atrás de coisas que Deus dá naturalmente por a gente buscá-lo. E a gente está ali batendo, dando soco em ponta de faca à toa. Agora, bom, a gente viu que ele trabalhava muito, andou muito e orava, tanto de madrugada como não de madrugada. Mas ele descansava nas tempestades? Eu acho top falar que ele descansava justamente nas tempestades. Por quê? Porque a tempestade é o momento que a gente menos descansa. É o momento mais aflito, é o momento mais complicado, que a gente mais tem medo.
é onde Jesus descansava. Que coisa, não? Que coisa. Marcos 4, 35 ao 41, se os irmãos puderem abrir. Marcos 4, do 35 ao 41, que fala assim: Naquele dia, de tardinho, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanhavam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que que vocês são assim tão medrosos? Por que que vocês ainda não têm fé? Os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? A gente tem os discípulos com medo, assustados e achando que iam morrer. E quantas vezes a gente não está assim também? Vem a prova, vem a luta, vem a tempestade e a gente se assusta, fica com medo. E Jesus aponta duas características deles ali naquela hora, que são o medo e a falta de fé. Ele chama eles de medrosos. Aí eu pensei, levando para a nossa realidade, mesmo convivendo com Cristo, às vezes temos medo de Jesus não fazer nada durante a tempestade e que as coisas darão errado. Porém, ele nos mostra que quando o colocamos em nosso barco, a tempestade termina quando ele quiser, porque ele é Deus. Ou seja, ele não está no barco. Nós não somos seus discípulos. Então, se ele está no barco, quando ele quiser, a tempestade acaba. Para que ter medo de morrer? Para que ter medo do que vai acontecer? Vamos supor, a situação das piores, que haja uma morte. Morrer é lucro. É o que Paulo fala. A gente não anseia a volta de Cristo, talvez ele volte particular. Mas claro, que não se trata só de morte, né? Mas das lutas do dia a dia, das tempestades do dia a dia. A gente pensa, poxa, Deus, eu oro, eu busco, eu sou servo de Deus, por que que Deus não faz nada? Aí a gente faz a mesma coisa que os discípulos. Mestre, não se importa que a gente morra? Ou seja, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Ei, Ele está vendo. Mas está descansando. É isso que nós temos que fazer. Jesus está no barco, mas está calmo. Ele é Deus. Se ele fizer assim, o problema some. Mas tudo tem um tempo. Aí, Romanos 8, 28 fala: todas as coisas cooperam para o bem. Vamos lá, botar lá. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 que fala assim: Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Ou seja, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que fazem a vontade de Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, o propósito. Se a gente está fazendo a vontade de Deus, porque uma coisa é prova, é luta, é tempestade. Outra coisa é colher o que plantou. São coisas diferentes. Nós estamos falando de tempestade, de luta, de prova. Uma coisa é eu estar na prova que Deus permitiu que chegasse. E Deus não permite uma prova para nos matar. É que na prova é que a gente vê o amor dele, é na prova a gente vê a mão dele, a ação de Deus trabalhar e aumenta a fé na própria prova. Depois que a prova passou, a fé aumentou.
porque a gente viu o trabalhar de Deus. Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 2 Coríntios 12, 9 e 10, eu acho muito legal. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então assim, mas eles, esse aqui é Paulo, né? Falando, né? Mas ele me respondeu, a minha graça te basta, ou como está na minha, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me sinto muito feliz de me gabar em minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, insultos, sofrimentos, perseguições e dificuldades, pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco minha força, então tenho a força de Cristo em mim, ou seja, ou quando perco minha força, aí é que estou forte. Ou seja, quando estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Porque quando a gente fala assim, Deus, eu não posso, é só o Senhor. Aí ele entra, aí ele faz. Porque a gente tem que depender dele, único, exclusivamente dele. A gente não pode garantir nada, nada. Outra característica é a fé. Ele fala do medo e fala da fé. E questiona a fé deles, né? Aí eu fico pensando, acreditamos ter fé, mas ficamos cheios de dúvidas no meio da tempestade, olhando o barco encher de água e o vento balançá-lo como folha, mesmo sabendo que até aqui nos ajudou o Senhor e que está conosco até a consumação dos séculos. Se os irmãos puderem abrir lá, em 1 João 5, 4. 1 João 5, 4. Tem que me alongar por causa do tempo aqui. Alongadão. 1 João 5, 4. 1 João 5, 4. É isso. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Romanos 10, 17. Muito legal também, Romanos 10, 17. Fala sobre aumentar a fé e ter mais fé. 10, 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Eles estavam com Cristo. Quantas vezes a gente diz que está com Cristo, já teve experiências com Ele e não tem fé? Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Vamos abrir aí. E eu aqui. Hebreus 11, 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ou seja, busque a Deus primeiro, que Ele te abençoe. E a gente sabe que Deus existe, a gente ora a Ele. Mas quantas vezes no meio da tempestade a gente perde a fé? Fica com medo de que Ele não faça nada e perde a fé de que Ele pode fazer alguma coisa. E para finalizar, a gente tem que largar tudo na mão de Deus mesmo. Meditar na palavra de Deus. Usar a armadura de Efésios 6, que fala inclusive do escudo da fé. Lembrar que a prova não vem para destruir, e sim para fortalecer. Até porque, humanamente falando, somos incapazes de vencer sem a ajuda de Deus. A gente tem que descansar em Deus. A gente sabe que tem a correria do dia a dia, mas Deus sabe isso melhor do que nós. E Ele fala que se a gente botá-lo em primeiro lugar, Ele vai dar o descanso. Se a gente buscar Ele, Ele vai fazer descansar. Se Ele estiver em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que eu achei muito legal essa frase. Fala que Jesus trabalhava o dia inteiro. E a gente pode falar isso também. Muitas das vezes que a gente trabalha o dia inteiro.
Mesmo trabalhando o dia inteiro, Jesus orava de madrugada. Tem gente que não ora nem de dia, nem de noite, nem de madrugada, nem no banheiro. E ele descansava bem nas tempestades, que é o momento que a gente menos descansa. Para que a gente possa aprender com Jesus, que veio para fazer a vontade do Pai e fazer de fato a vontade de Deus. E descansar em Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Irmãos, aconteça o que acontecer, se a gente está com Deus, amém. Claro, tem provas difíceis de passar, complicadas, mas é o Espírito Santo que dá graça, é Ele que dá força. Então, vamos deixar na mão de Deus e confiar em Deus. É realmente largar na mão dele mesmo, assim, não sei como explicar. É falar, Deus, é contigo. É contigo. E Ele provê. Ele provê. Deus é bom demais. Amém, irmãos? Vamos estar orando para finalizar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos o teu amor, tua misericórdia na nossa vida. E pedimos, Senhor, dai-nos, Senhor, ânimo, força. Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos ter fome e sede de ler a tua palavra. Fome e sede de orar a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a tua graça e a tua misericórdia venham nos alcançar todo dia. E obrigado porque o Senhor está no barco, mesmo quando não temos fé, mesmo quando estamos com medo, o Senhor continua no barco. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pedimos, abençoa cada um de nós, livra do mal, em nome do Senhor Jesus, e que a tua vontade se realize dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Um grande abraço, fiquem com Deus.